Porto 360. Apoio Modal GR. Radiant Corporation. T2S Tecnologia. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Como você deve ter acompanhado, o Ministério da Infraestrutura fez um barulho bastante grande no nosso mercado, fazendo uma série de leilões e concessões, a tão conhecida InfraWeek. E para isso, eu preciso chamar o secretário nosso de Portos e Transportes Aquaviários para que a gente possa explicar para você o que foi a InfraWeek e qual foi o resultado absolutamente disso tudo. Diogo, obrigado pela tua presença, você sempre solidário com o Porto 360, toda vez que quando a gente pede a agenda, a gente tem a tua disponibilidade aqui para conosco. Muito obrigado pela tua presença novamente aqui comigo. Max, eu que agradeço, umas saudações aí a todos que nos assistem, é um prazer estar participando aqui do Porto 360. Secretário, a gente está falando da InfraWeek, né? Como é que surgiu a ideia da InfraWeek, né? Fazer uma semana direcionada para uma série de concessões. A gente vai falar de todas elas, mas eu quero tratar da ideia, né? Como é que surgiu isso dentro do Ministério da Infraestrutura, Piloni? Max, a ideia ela surgiu no final do ano passado, quando a gente tinha lá uma perspectiva interessante de aprovação dos nossos estudos nos diversos setores, lá no Tribunal de Contas da União, que dentro do processo de concessão é aquele último passo antes da publicação do edital. A gente via a necessidade, né, de começar aí o ano de 2021 com o pé direito, né, com boas notícias, com uma certa ousadia, né, dado que a gente passa por um momento difícil econômico, né, por questões aí de impactos da pandemia, mas é nosso papel, né, a promoção aí de empreendimentos que vão atrair investimentos, né, gerar empregos. Então, isso surgiu dessa ideia, a gente conseguiu consolidar a programação aí dos leilões para essa mesma semana, né, a gente brinca, a Semana dos Sonhos da Infraestrutura, né, que é o InfraWeek. Tínhamos a perspectiva de ter leilão de rodovia também, mas no final das contas a gente postergou um pouquinho, devendo ter aí o leilão da BR-153 no final do mês, mas conseguimos aí colocar esses 28 ativos, foi muito interessante, foi muito bom para a infraestrutura, para a economia, trouxe aí um alento de boas notícias econômicas para o país. Piloni, eu vi o secretário Tarcísio, né, entre outros atores também, batendo o martelo ali com uma vontade bastante grande. Aquilo foi um desabafo do desafio que vocês enfrentaram para fazer uma semana como essa, ou seja, ali era um momento de comemoração, foi comemorado mesmo, vamos imaginar que seja desta maneira, aquela propositura do ministro, demonstrando ali a força do Ministério da Infraestrutura nesse momento de pandemia, com uma série de dificuldades, fazendo uma série de concessões e, principalmente, que essa pelo menos é a minha percepção, ou o termômetro que a gente consegue avaliar, a adesão do mercado, porque poderia dar água, né? Poderia não aparecer muitos interessados, mas, assim, acho que houve um interesse bastante grande. Esse foi o teu sentimento também, secretário? Eu acho que foi excesso de alegria mesmo, né? Assim, exato, né? Cumprida uma etapa realmente né, assim, não é segredo para ninguém, é um desafio muito grande estruturar negócios e lançar leilões na praça, né? A gente enfrenta muitos desafios. Leilão de aeroportos, por exemplo, a gente tinha judicializações impedindo o leilão até a última hora, até assim, né, o último dia, preocupação, né, que a gente não tivesse né, assim, a sessão sendo realizada. Então, realmente, ali é uma alegria muito grande, né, ter passado por esse processo que vai desde a estruturação, né, e foram muitos ativos, né, então, um esforço administrativo grande, o empenho das equipes, não só do Ministério, né, assim, a participação intensiva da EPL, que é a nossa estruturadora, né, das agências reguladoras, da NTT, ANAC, ANTAC, né, do programa de parceria da Secretaria do PPI. Então, assim, quando a gente se junta ali para bater martelo, realmente é uma alegria muito grande, e ali ficou demonstrada, né, pela empolgação do ministro. Acho que é mais que justo esse momento aí de comemoração. Sem sombra de dúvida, principalmente pelo momento que a gente está vivendo agora. Piloni, vamos falar de número, né? Qual foi o valor das outorgas, né? E qual será
o valor que vai ser necessariamente investido nos próximos anos dentro desses 3 setores? A gente já vai falar, evidentemente, desses modais, né, o ferroviário, o aeroportuário e também os portos, mas vamos falar de números. Quais foram os valores que nós tivemos de outorga e o que tem de previsibilidade de investimento para frente, secretário? Então, foram 3,5 bi de outorgas, né? Uau! Nesses 3 dias de leilão para aeroportos, ferrovia e portos. Resultado muito bom, considerando que não é o principal objetivo do Ministério, né? Assim, angariar valores de outorga. Mas os investimentos são bem acima disso. Se a gente pegar só o setor de ferrovia, né, que foi o leilão da FIOL, aliás, assim, uma história longa, né? A gente, enfim, já almeja fazer esse leilão da FIOL. Me lembro desde a época do PPI, né? Eu e o ministro do PPI, a gente traçando ali o planejamento ferroviário, das nossas concessões, das nossas prorrogações antecipadas de contrato, de ferrovia. E então a gente está falando de atração de investimentos da ordem de 15 bi só em ferrovia. Em portos, nós estamos falando de algo em torno de 600 milhões de reais de investimento que vão se realizar aí nos próximos anos, no caso do setor portuário, 3 anos, no caso de ferrovia, um pouco mais, mas são investimentos de curto prazo, né? E impulsionam, inevitavelmente, o crescimento econômico, impulsionam aí a retomada econômica pós-coronavírus, né? Pós-crise pandêmica. E é só a primeira rodada, né? Assim, eu frisei muito lá no dia do nosso leilão. Nós temos ainda grandes perspectivas de leilões aí, principalmente, né, assim, temos uma ação no setor ferroviário, muitas rodovias, né, começando agora pelo final do mês com a BR-153. Setor portuário, a gente deve ter pelo menos aí mais 15 leilões até o final do ano, vão ser 3 rodadas de licitações, tem a primeira desestatização de porto, então tem muita coisa esse ano, né, então a geração de investimento, que é o principal, e é o principal objetivo do Ministério, né, muito além das outorgas, é uma perspectiva muito boa, e isso nos deixa muito felizes, muito, muito confiantes, né, que apesar do momento difícil que a gente passa, a gente tem condição de dar uma resposta, de trazer um alento aí econômico para o país. Secretário, a gente pode dizer que o Brasil ele está com um prestígio internacional, né, porque a gente percebe principalmente a atratividade do mercado internacional. Nesse momento que é um mercado extremamente concorrido, né? Ou seja, o mundo está passando por um problema econômico bastante grande e a gente tem aí, evidentemente, a procura de uma série de investidores internacionais pelo Brasil. A gente está com prestígio lá fora, secretário? Eu acho que a maior prova disso foi exatamente o resultado dos leilões, a participação nos nossos leilões, né? Veja que no setor aeroportuário nós tivemos uma participação intensiva aí de potenciais vencedores aí estrangeiros, né? Tivemos a Vinci, né, que é uma empresa francesa, tivemos a ADP, que é a operadora, né, dos aeroportos Charles de Gaulle e Orly, né? Nós tivemos fundo de investimento, tivemos Blackstone, que é o maior fundo de investimento em infraestrutura, compondo consórcio. Tivemos Inframérica, que é uma empresa argentina também, uma das maiores operadoras de aeroportos do mundo. No setor ferroviário, tivemos, né, a Bamin, que tem por trás uma empresa do Cazaquistão. E aí, curiosamente, assim, a gente surpreende, né, com a liquidez de capital estrangeiro aí disponível para investimentos no país. Ali na entrevista coletiva após o leilão de ferrovia, o pessoal da Bamin foi perguntado, aí, mas de onde é que vai sair tanto recurso para os investimentos que são necessários, tanto na mina, como na ferrovia, como no porto? E a resposta foi muito simples, é capital próprio, né? Assim, nós temos lá a condição, temos interesse, o país é um país que permite, né, o retorno dos investimentos, tem boas perspectivas. Nós estamos passando um momento difícil, sim, mas nós estamos falando de ativos que vão ter contratos de longo prazo, portanto, a perspectiva de Brasil é muito positiva, muito boa, e isso foi mais que demonstrado aí na nossa rodada de leilões da InfraWeek.
Secretário, você mencionou a questão dos aeroportos, né? Esse apetite pelo investimento. A gente sabe que o transporte aéreo sofreu muito com essa questão da pandemia, né? O que a gente pode dizer em relação a esse apetite tão voraz por este setor, por este modal dentro do nosso país? Existe uma previsibilidade de crescimento significativo depois da pandemia? Como é que o mercado está olhando isso? Porque é um mercado que sofreu demais, né, secretário? Assim, o mercado está olhando que o Brasil é um dos maiores mercados para aviação do mundo, né? Nós temos um potencial ainda, inclusive, grande para crescer. A gente ainda tem a maior parte das nossas viagens voltadas aí às categorias, né, as classes A e B, ainda tem um grande mercado nas classes C, D, para inclusão né, na participação, na utilização do transporte aéreo, né? Então, há uma perspectiva grande, há uma percepção de segurança jurídica, né? Se a gente pegar, por exemplo, o setor aeroportuário, um dos setores mais maduros do ponto de vista regulatório do país, mesmo na crise, conseguiu enfrentar aí os problemas, a maior crise do setor de aviação civil da história, conseguiu enfrentar esses problemas aí com respostas rápidas do ponto de vista de reequilíbrio de contratos. Há uma confiança, né, por parte dos operadores, dos investidores, nessa maturidade regulatória, não só no setor de aviação, mas cada vez mais também no setor de transporte terrestre, no setor de transporte aquaviário. Então, essa perspectiva, né, de que teremos aí, vamos passar por esse problema da pandemia, a vacinação está chegando, e aí nós temos contratos de 30, 35 anos. Então, olhando o Brasil no longo prazo, não há dúvida que aqui é um excelente lugar para se investir. Secretário, falando de multimodalidade, né, eu vou conversar na semana que vem com o Arthur, o presidente da EPL. Evidentemente, a gente precisa tratar do Plano Nacional de Logística para que a gente possa impulsionar absolutamente tudo isso, principalmente com o regramento, no qual você vem pontuando. E a gente sempre fala dessa questão da Interlândia, da interconexão entre portos, aeroportos, ferrovias. Como é que o Ministério da Infraestrutura está olhando essa conectividade entre esses modais? A gente acompanha isso no mundo todo, né? A gente sabe que não só os aeroportos, mas também o modal ferroviário está muito próximo dos portos, haja vista também as indústrias. Como é que o Ministério da Infraestrutura está olhando para isso? São os próximos passos? Podemos dizer que são cenas dos próximos capítulos dessa novela de investimentos que a gente tem dentro desse setor, que é um setor que contribui com 1/3 do PIB nacional? Max, eu sempre digo o seguinte, não se tem multimodalidade, intermodalidade, sem que haja disponibilidade de modais. Assim, para que a gente possa ter o uso das diversas opções logísticas na sua plenitude, a gente precisa ter disponibilidade não só de rodovias de qualidade, mas de ferrovias. Precisamos ter boas opções regulatórias e um ambiente interessante para investimento no transporte aquaviário, seja na navegação interior, seja na cabotagem. A gente precisa ter terminais intermodais, né? Então, a gente caminha em todas essas frentes. Temos hoje o maior programa de concessão ferroviária da história do país, né, em pleno curso, em pleno vapor. Né? Um dos exemplos mais recentes disso foi a licitação da FIOL, que gera aí mais uma saída portuária para o Brasil, ligando, né, dentro em breve a FIOL ao trecho do tronco comum ferroviário do país, que é a Norte-Sul. Né? Nós começamos com um pequeno trecho, pequeno não, né? Um trecho significativo de Caetité até Ilhéus, mas nós temos perspectivas, né, de juntar ali Barreiras com, né, um potencial de produção do Oeste Baiano ali, chegando até a Norte-Sul, até Figueirópolis. Então, a gente tem ali uma possibilidade de uma saída nova de escoamento de exportação, né, de commodities, por exemplo, pela FIOL. Nós temos a perspectiva de mais uma saída também com a Ferrogrão, que está sendo amplamente discutida. A nossa perspectiva é também de licitar a Ferrogrão. E aí, assim, no futuro muito próximo, teremos 4 saídas ferroviárias no país, né? Já temos Santos, temos Itaqui, né, com a Estrada de Ferro Carajás, linkando com a Norte-Sul, linkando depois Ferrogrão e FIOL. Nós vamos ter possibilidade de competição entre ferrovias, atraindo cargas, gerando potencial, né, de intermodalidade, com o programa de cabotagem agora, com grandes perspectivas da gente intensificar a cabotagem
na costa brasileira, a navegação interior que está voando. Se a gente pega o exemplo voando ou navegando, né? Aí a gente vai ter que fazer uma adaptação para o nosso setor, mas que vai navegando muito bem. Se a gente pega, por exemplo, a hidrovia do Madeira, Itapajós, cresce a percentuais absurdos anualmente, né, e já se constitui hoje a principal. Esse ano 2020 foi o ano em que se equiparou o percentual de movimentação de cargas do agro, movimentações portuárias, no Arco Norte, vis-à-vis os portos do Sul e Sudeste, né, 50% movimentado já no Arco Norte. 2021 certamente vai fechar mostrando, né, assim, implementando, na verdade, todo o potencial de escoamento de cargas do agro, com a predominância das movimentações portuárias no Arco Norte do Brasil. Então, assim, todas essas frentes, elas acabam sendo coordenadas por um instrumento de planejamento integrado, né, que a gente agora começa, de fato, a ter uma capacidade de planejamento integrado com o PNL, agora com perspectivas de fechamento. Já está, inclusive, em consulta pública da versão do PNL com o horizonte de 2035. Sim. Em 2018, nós fechamos o PNL 2025, agora vamos fechar o 2035. E aí a gente consegue ter visão consolidada dos modais, com aquilo que é mais estratégico no desenvolvimento, né, nas opções de política pública para desenvolvimento dos modais, e a efetivação disso com o programa de concessões, seja em rodovias, portos, ferrovias, com a cabotagem, com os aeroportos. Então, assim, esses anos, né, assim, esses últimos, para ser justo, não só os últimos 2 anos, né, mas assim, desde ali do PPI, de 2016, e daqui para frente, daqui nos nossos próximos 4, 5 anos, a gente vai ter uma verdadeira revolução logística no país, a bem de todos nós, né, cidadãos, usuários da logística, a bem da redução de custos logísticos no Brasil. Para quem ainda não enxergou, eu acho que o Ministério da Infraestrutura está criando uma competitividade interna gigantesca, né, secretário? Porque abrindo a possibilidade de outros portos se tornarem competitivos, eu acho que o Porto de Santos e outros portos grandes aqui também do nosso país precisam colocar um pouco a barba de molho, porque você está impulsionando a competitividade. Impulsionando a competitividade, você impulsiona o desenvolvimento. Isso é natural, todo mundo sabe absolutamente disso. Secretário, falando dessa questão da competitividade, continuando, né, trazendo aqui um pouco para o meu bairro, para o quintal da minha casa, que assim eu costumo dizer que é o Porto de Santos. Como é que fica o aeroporto do Guarujá, né? A gente sabe que existe uma previsibilidade aí de concessão dos aeroportos aqui no Sudeste também, mas nós vamos criar este modal aqui para o Porto de Santos, do lado do Porto de Santos, para que a gente possa também dar condições de competitividade para o maior porto da América Latina, nessa questão, especificamente? Então, veja, essa é uma ação que tem sido aí conduzida com muita competência aqui pela nossa Secretaria de Aviação Civil, mas olhando aqui sob o olhar portuário, né, o olhar do aquaviário, eu vejo assim, como uma iniciativa crucial, né, importantíssima, porque nós temos no Porto de Santos, né, o porto em que há o maior volume de cargas de alto valor agregado movimentados no país. Isso tem traz uma necessidade, uma demanda, né, por um complemento, por uma complementariedade, eu diria, do transporte aéreo, né, que certamente seria trazida aí com uma operação de aeroporto, seja lá qual for, né, mais eficiente e bem linkada com as operações portuárias, né. Então, assim, eu vejo com bons olhos, né, a gente já tem tratado isso aqui internamente com o próprio Estado de São Paulo, né, com o secretário João Otaviano, a gente já teve algumas conversas sobre isso, mas assim, a gente vê com bons olhos e acho que é um caminho interessante a ser seguido, com certeza. Secretário, a gente falou dos aeroportos, agora quero falar do modal ferroviário, né? O que estava previsto na Infra Week em relação ao modal ferroviário? Qual foi o resultado alcançado? E a gente sempre fala da integração, né? A integração leste-oeste, ela tem qual finalidade dentro desse mapeamento logístico que o Ministério da Infraestrutura vem fazendo hoje, secretário? Max, o objetivo claro é ligar essa saída que hoje, né, no primeiro momento, ela está voltada ao escoamento do minério
das minas ali de produção na região ali de Caetité até o Porto de Ilhéus. Mas o objetivo óbvio é a expansão dessa linha com investimentos não misto entre investimentos públicos e privados, até a sua interconexão com a malha, né, do tronco comum brasileira ali, que é a Ferrovia Norte-Sul, e eventualmente a ligação pela FICO desse tronco também no sentido oeste-leste, para que a gente tenha ali a possibilidade de escoamento também de cargas do agronegócio no centro-oeste brasileiro. E aí a gente pega, por exemplo, a produção do oeste baiano, pega a possibilidade de escoamento das cargas que já circulam pela Norte-Sul, e aí, como último passo, e relevantíssimo, a gente linka isso à produção do centro-oeste brasileiro ali, de uma região altamente produtiva do agronegócio. E a grande questão é realmente trazer opções. Esse primeiro passo que foi trazido aqui na semana passada com o leilão da FIOL, importantíssimo, é o primeiro, mas já começa a dar luz, né, de viabilidade para os passos seguintes que virão e certamente virão. E aí, assim, sendo bem franco, né, você falou sobre a competitividade com o Porto de Santos, assim, apesar desse número de alternativas que será trazida do ponto de vista ferroviário, para mim não há muita dúvida que Santos sempre será uma opção importante, relevantíssima para o país. Assim, nós temos já assim, soluções logísticas montadas para o Porto de Santos, nós temos as concessões ferroviárias que interconectam o Porto de Santos e a produção, fazendo o seu dever de casa. Vide aí, o esforço tem sido feito, né, pela Rumo, investimento de mais de 6 bilhões de reais no trecho para a chegada aí ao Porto de Santos. Então, assim, e o Porto de Santos, naturalmente, ainda mais agora, com as perspectivas de aumento de calado de embarcações, com as perspectivas de BR do mar, sempre será esse grande hub portuário do país, né? Portanto, assim, a carga para crescimento para todos os lados, Max. Se a gente vai avaliar o potencial de crescimento, diferentemente de outros países que são competidores do agronegócio brasileiro, nós temos uma perspectiva de triplicar a produção, nós temos ainda assim, um cenário de crescimento muito grande, portanto, haverá carga para todas as saídas ferroviárias, para todas as regiões portuárias, né, gerando emprego, gerando renda, em todos esses municípios que muitas vezes são ali altamente dependentes da atividade portuária para o seu desenvolvimento. Secretário, eu vou fugir um pouquinho da pauta, se o senhor me permitir, mas evidentemente tem total relação com o que a gente trata na questão portuária. Eu, particularmente falando, acredito muito que cada porto vai ter o seu DNA, né? Vai encontrar, evidentemente, a sua atividade, né? E de que maneira ele necessariamente vai contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Eu quero crer, por isso que eu questionei o aeroporto do Guarujá, que a gente está vivendo um mundo muito just in time, né? A gente pode passar por uma revolução até para o universo just in case pós-pandemia. A gente não sabe absolutamente como as coisas vão se comportar. E o Porto de Santos, eu quero crer que nos próximos anos ele tem que ter uma relação muito próximo com a indústria. A gente vai ter uma série de oportunidades na indústria. Se nós não potencializarmos isso na nossa região para nos transformarmos num grande hub, eu acho que é uma miopia bastante grande, é uma oportunidade gigantesca. Eu já conversei isso em certa oportunidade com o Biral e com uma série de outros investidores e muito tem a mesma percepção, até pelos grandes cargueiros que a gente sabe que começa a vir para o país, e o Porto de Santos pode ser esse grande hub que a gente fala. Secretário, falando de porto, né, a gente falou das concessões portuárias também. Quais foram as concessões portuárias, em que localidades e qual o valor de outorga só das concessões portuárias na InfraWeek? Então, nós tivemos o leilão de 5 áreas, né, Marcos? Tivemos 4 terminais no Porto do Itaqui, 4 terminais de granéis líquidos, e esse é um mercado muito importante, porque nós temos ali no Itaqui a importação de combustíveis, que é feita pelos terminais que estão lá instalados. Essa importação ela é internalizada no interior do país por meio de uma ferrovia que é altamente produtiva e eficiente, que é a Estrada de Ferro Carajás, e agora linkada, né, com a Norte-Sul, enfim, a
a possibilidade de internalização ferroviária desse combustível é muito grande, né? E não é à toa que isso atraiu interesse, né, de empresas que ainda não estavam posicionadas no Porto de Itaqui. Um dos grandes exemplos disso foi a Santos Brasil, que arrematou 3 das 4 áreas no Porto de Itaqui, assim, sensacional. Um terminal que opera terceiros, isso é bom. Há um movimento no setor de combustíveis, né, que é um movimento de quebra de redução, né, de poder de mercado de uma empresa só, do sistema Petrobras, de contestabilidade desse mercado por outras empresas. Então, à medida que na cadeia você tem uma diversidade de operadores, isso faz com que haja uma ampliação da concorrência no segmento, e isso é bom para o usuário, é bom para nós, né, em última instância, consumidores do combustível lá no posto de gasolina. Então, a gente teve nesses 4 terminais 2 brownfields, que eram terminais que já operavam, antigamente operados pela Raízen e pela Ipiranga. Não se sagraram vencedoras nessas áreas, né? A Santos Brasil ganhou as 2 áreas, brownfield, e tivemos mais 2 greenfields, áreas novas, operações completamente novas, uma delas vencida pela Santos Brasil e outra pela Tecmar, do Grupo Ultra. A nova capacidade vai ser trazida, mais de 200 mil metros cúbicos de nova capacidade de tancagem de granéis líquidos no Porto de Itaqui, que é excelente, e que consolida Itaqui como excelente alternativa de importação de combustíveis, fazendo frente aí à produção do sistema Petrobras, né, e nesse movimento de maior competição nesse mercado. Tivemos também a licitação de um terminal no Porto de Pelotas, um terminal de toras de madeira, foi vencido pela empresa CPMC, da celulose rio-grandense, que é uma empresa com participação chilena e que tem uma operação interessantíssima aí de celulose no sul do país. E uma coisa interessante assim também que vale a pena destacar, esse terminal ele é um terminal de toras de madeira, que é o insumo da indústria de celulose, mas a logística da empresa acabou se consolidando como uma logística praticamente toda aquaviária. Olha só que interessante. Em Pelotas, há o embarque das toras de madeira, que são produzidas na região ali, no Rio Grande do Sul. As toras de madeira são levadas até Guaíba, onde há uma operação de descarregamento das toras, produção da celulose, e aí depois há o embarque da celulose em barcaças que descem para Rio Grande. Em Rio Grande se faz aí o embarque da carga, né, já de celulose em grandes cargueiros, e aí a exportação da celulose. Então, todo esse ciclo fechado de aquaviário, usando ali aquela riqueza que as lagoas ali do Rio Grande do Sul, Lagoa dos Patos e Mirim, que é uma riqueza do povo do Rio Grande do Sul. Você tem ali uma logística barata, ambientalmente amigável, extremamente interessante, que serve como case para que a gente possa desenvolver soluções semelhantes pelas hidrovias do país. Então, por esse e por outros motivos, o leilão de sexta-feira foi um leilão muito importante, emblemático, no momento em que havia dúvidas, né? O Ministério e o ministro, principalmente, teve essa garra, essa ousadia de lançar esses terminais. Foram 216 milhões de reais de outorgas nesses 5 terminais, outorga bem relevante. A gente tem que lembrar que o setor portuário tem essa lógica de leilão com lance mínimo de R$1, então nós estamos falando de 216 milhões de reais mesmo, né? Não é além do bid mínimo. E o mais importante, que é os mais de 600 milhões de reais de investimentos que serão feitos nos próximos anos nesses 5 terminais. Essas outorgas ficam nas autoridades portuárias ou elas vão para o Ministério da Infraestrutura, secretário? Ficam nas autoridades portuárias, isso é uma mudança recente, a gente conseguiu... É um grande marco, né? Isso é um grande marco. Lupa, né? A gente agora se realinha com aquilo que há de melhor experiência internacional no setor portuário. Essas outorgas vão gerar possibilidade de novos investimentos realizados aí pelas autoridades portuárias em infraestrutura, o que potencializa mais investimento privado, né, e um efeito em cadeia, que é o que a gente persegue, fazer com que o setor portuário possa aí se munir
de infraestrutura para atender as diversas cadeias logísticas que dependem do porto para se desenvolverem. Secretário, infelizmente está chegando ao final do nosso programa, mas eu não posso deixar de te perguntar, né? Já existe aí uma corrente falando que possivelmente a gente não consiga privatizar o Porto de Santos em 2022, né? Principalmente alguns economistas, em virtude aí de ambiente político, entre outras questões. Como é que está a percepção do Ministério da Infraestrutura em relação a essa questão e a modelagem? Sai esse ano? Então, a perspectiva é muito boa, Márcio. Nós não temos nenhum insumo, nenhuma informação que nos desmotive a prosseguir nesse processo. O Porto de Santos faz parte de um programa de desestatização que não começa por Santos, começa pela Codesa. Sim. Na Codesa, nós fechamos, semana passada, as contribuições de consulta pública. Perspectiva é que em maio agora a gente protocole o processo no Tribunal de Contas da União, já com várias reuniões realizadas com a equipe do tribunal, o que nos traz a perspectiva de aprovação breve para que a gente possa publicar o edital e fazer esse leilão ainda esse ano. Primeiro leilão de desestatização do Brasil, né, pelo menos modernamente dizendo. A gente já teve porto concedido na década de 20, 30, mas nós estamos falando de outro modelo agora, muito mais atrativo, muito mais condizente com a legislação atual. Isso tem acontecido sem grandes óbices, sem grandes obstáculos políticos, técnicos, nada disso. Então, com o Santos, a expectativa é a mesma, de dar prosseguimento. Nosso objetivo é finalizar a modelagem esse ano, tá? Que a gente possa apresentar já em consulta pública para colher contribuições de toda a comunidade portuária. A gente não é dono da razão, o Santos é extremamente complexo, vai demandar, de fato, uma discussão ampla, né, com todas as partes, formadores de opinião, empresas, usuários, profissionais de mídia. Nós estamos aqui muito abertos, muito humildes para receber as contribuições e fazer com que esse modelo seja um modelo que deixe legado para esse que é o maior porto do Brasil, da América do Sul, e que a gente tem defendido que não será, né, só o maior porto, mas sim o melhor porto, mais eficiente e o mais atrativo para as cadeias logísticas, e para isso realmente a desestatização é um passo importante. Então, nada nos desanima, temos grandes e boas perspectivas, Maxwell, para dar continuidade e fazermos esse leilão em 2022. Secretário, eu agradeço muito a tua participação aqui com a gente. Eu tinha uma série de outros temas e assuntos para que a gente pudesse conversar, mas eu tive que focar nessa questão do InfraWeek, porque é bastante representativo não só para o setor portuário, mas para a logística nacional de um modo geral. E espero, francamente, que a gente possa ter mais oportunidades para tratar não só do setor portuário, mas da estratégia focada dentro da logística do nosso país. Muito obrigado pela tua presença aqui, Piloni, novamente com a gente no Porto 360. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que convidados estaremos aqui. O Ministério da Infraestrutura, a Secretaria aqui tem muito prazer e muita honra de participar aí do Porto 360 mais uma vez. Obrigado, secretário. Como você percebe, novidade e principalmente tudo aquilo que ocorre dentro do setor portuário, você sempre acompanha aqui comigo no Porto 360, movimentando muito mais que informação. Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Um forte abraço. Porto 360. Apoio Modal GR. Regent Corporation. T2S Tecnologia. Apoio institucional.